Belete! Obrigada, meninas, Obrigada por esse convite maravilhoso. Obrigada Só um a você. adendo, estou com 2 netinhas agora. Não é só a Aurora, tem Não, mais. tem a Evinha também, que é uma princesa. 2 princesas. 2 princesinhas. Uhum. Bom, sobre o tema, a gente tem muito o que falar, são situações que ocorrem no dia a dia, às vezes você vê o pai e mãe praticando alienação parental por querer, e acontece também de você praticar sem você perceber. E isso aí tem que ser uma situação que você tem que olhar para o teu dia a dia e ver exatamente da forma como você está conduzindo os seus filhos. Seja uma criança, seja um adolescente. A gente tem que ter esse cuidado, né? Na hora de passar as informações, na hora de você cuidar, seja casado, seja separado, seja em relação à família da outra parte. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Cleude, conta pra gente, né? Porque tem amigos que não sabem, mas o que é alienação parental e por que esse tema é tão polêmico atualmente? Na verdade, a alienação parental é uma interferência na formação psicológica da criança e do adolescente. É uma das partes, um dos cônjuges interferir visando prejudicar o vínculo, né, com a outra parte. Isso aí pode causar problemas seríssimos nas crianças. Problemas de ordem psicológica que vai influenciar em várias partes, vários setores da vida dela, né? E esse tema é muito importante, porque é um abuso emocional. Tá? E se for realmente caracterizado esse abuso emocional, medidas têm que ser tomadas para proteger essa criança. E aí essas medidas, elas vão interferir na lei, né? Eu queria saber como é que é essa lei aqui no Brasil com relação à alienação parental. Sim, a lei de alienação parental no Brasil, ela prima pela proteção da criança e do adolescente, como eu falei, né, anteriormente. Então, ela tem medidas que, se identificando o alienador, ele vai responder por esse ato. Pode, inclusive, perder a guarda da criança, entendeu? Ele pode... essa é a medida mais drástica que eu visualizo. Mas tem situações também que ele só vai poder encontrar com a criança em visitas assistidas, com auxílio de algum profissional, um psicólogo, ou então em local público. Tem várias nuances que a lei de alienação parental, ela protege a criança nesse sentido, graças a Deus. Que bom, né? Nossa. E quais são os comportamentos mais comuns que configuram a alienação? Sim, vamos lá. É desqualificar o genitor, a outra parte, por exemplo. A mãe ou o pai que obtém a guarda da criança, chega para a criança e falar assim, o teu pai ou a tua mãe, ele não é uma pessoa boa, ele não veio te buscar porque ele não quis. Chegou o dia da visita, o pai ou a mãe não foi buscar, outro genitor, na realidade, dizendo que não veio porque não quis. Você já começa a colocar aquele probleminha na cabeça da criança e ele vai achar que a outra parte não ama. Não te amo, não te quero mais. Então, né? assim, a preocupação, na realidade, é você preservar isso. O casal se separou, mas assim, o amor pela criança, pelo adolescente, pelos filhos, continuam. É o mesmo. Isso tem que ficar claro para a criança. Se não ficar claro, pode estar acontecendo uma alienação parental. Posso eu... morar com o pai, por exemplo, e cometer alienação parental ou com a mãe? Existe essa possibilidade de estar casado? O casal junto, Isso, pode. A mãe ou o pai... Dá um exemplo simples. A mãe ou o pai saiu, a mãe ficou em casa com a criança. Aí o pai está demorando, por algum probleminha entre o casal, vai utilizar a criança como instrumentozinho de vingança. Ou seja, eu vou fazer a cabecinha. Seu pai foi para a rua, tá vendo? Não chegou a tempo da gente sair, da gente fazer o programa que tinha combinado. Teu pai prefere ficar na rua do que ficar com a gente, prefere ficar no bar do que ficar com a gente. Aí começa a colocar coisinhas na cabeça da criança que pode não ser verdade. Ou seja, isso aí é uma maldade cometida contra a criança. Ainda que fosse verdade, não deveria ser falado para uma criança. Isso, de forma porque nenhuma. Essa história aí é uma história de adultos, né? É isso então mesmo. não pode falar. Você aí que está nos assistindo,
que está separado ou que está em crise dentro do casamento, presta atenção, porque os danos com os filhos, depois o problema vocês dois vão ter que resolver, os pais, né? E podem ser danos irreparáveis que levam para a vida inteira. Exatamente. São situações que têm que ser acompanhadas por um profissional, um psicólogo, para poder identificar isso e tentar fazer com que essa criança cresça sem esses traumas, porque é um trauma. Né? Criança é para ser protegida, né? O tempo todo. O tempo inteiro. Isso. É você, né, minha Sou amiga? eu? É Pode ser. você. E o que mudou na lei nos últimos tempos? Sim, houve uma mudança, uma revogação de uma das partes, que é a suspensão da autoridade parental. Uhum. Por exemplo, quando se identificava uma alienação parental, se suspendia aquela autoridade. O pai, vamos colocar assim, o pai, né? Não é o pai, tá, gente? Pode ser a mãe. O pai não tem... ele era suspenso daquele de convívio com a criança. Hoje não tem mais isso. Não pode mais suspender isso. Isso a lei já determinou, foi revogado, aliás, tá? E isso aí não pode mais ser feito. Então, assim, o pai ou a mãe ou a outra parte que tenha sido sido objeto de denúncia de alienação parental, ou seja, que ela estaria fazendo mal àquela criança, ela não vai perder o direito de ver o filho, de encontrar com o filho. Só que ela vai ser da forma como o juiz determinar. Ou seja, com uma visita assistida, um determinado local. Então, assim, não perde mais essa autoridade. Quando se identifica que existiu, de fato, alienação parental, quais são as punições? Quais são que podem ser aplicáveis, no caso, né? Sim, a esse genitor, no caso, né? Sim, pode ser uma multa, né? Tem multa, tem uma advertência, você pode perder a guarda do seu filho. Não ter direito mais de vê-lo, né? Não. Seria isso. E, assim, determinar também o local onde a criança, local do domicílio, tá? Porque tem genitor que o alienador, na realidade, ele pode acontecer de pegar a criança e mudar para outro estado, inclusive para outro país. E acontece muito, né, Cleusa? Né? A gente vê nas notícias aí, né, meninas, o isso tempo aí é inteiro. somente para poder separar do outro genitor, tá? É. Isso é pura vingança. E, na verdade, você está fazendo um mal muito grande ao seu filho e não está percebendo. Ou está percebendo e está querendo utilizá-lo como instrumento de vingança. E quando isso... Desculpa, Dani. Quando isso acontece, de sumir com a criança para outro país, outro estado, sem comunicar, isso pode gerar a pessoa ser presa mesmo? Pode acontecer, dependendo da situação, sim. Porque é quase um sequestro, não é? Sim. Mudou, né? É quase isso um daí sequestro. é analisado pelo judiciário para ver a extensão da situação, se é realmente configurado o crime ou não. E aí, se for, vai responder sobre as penas da lei. E não adianta estar fugido. Não. E na Itália, a gente está aqui no Brasil, por exemplo. Vai dar ruim de qualquer jeito, né? Mas vai depender do país também, que a gente tem acordo de extradição, tem todo tem um muitas know-how. nuances, tem muitas nuances nesse então sentido. ainda dá para se esconder um pouco, né? Dá para se esconder em outro um pouco. país. Tem situações que o próprio judiciário determina aonde vai ser o domicílio da criança. Não pode sair dali. Entendi. Entendeu? Justamente para coibir isso, para o genitor, o alienador, não ter quem detém, né, a guarda da criança ou do adolescente, para não ter essa possibilidade